Em 1920, um pesquisador conhecido como Watson resolveu fazer um experimento com um bebê de 9 meses, onde seu objetivo era condicionar esse bebê a ter medo de um rato branco, a partir de uma técnica chamada de condicionamento clássico. Só que o modo como isso foi feito, ainda mais tendo um bebê de 9 meses, é pauta de debate até hoje na psicologia. Então hoje eu vou te explicar o experimento do pequeno Albert, um dos experimentos mais bizarros da história da psicologia, iniciando aqui também, na conta, um novo quadro, que é os experimentos mais bizarros da psicologia. Meu nome é Lucas Pascon, sou estudante de psicologia e o texto que eu vou estar me baseando para fazer esse vídeo é esse daqui, ó. Para dar um contexto sobre o experimento, eu posso falar que ele é marcado por duas coisas. A primeira são as descobertas inéditas e importantes para a psicologia, mas por outro lado os questionamentos éticos de como foi feito esse experimento. E fica até o final do vídeo, porque no final eu vou dar a minha opinião sobre esse experimento e vou falar um pouco do debate ético que acontece por causa desse experimento até os dias de hoje, então fica até o final. É importante falar também da época em que esse estudo foi feito, onde a psicologia era basicamente dominada pelos estudos de Freud e da psicanálise, onde a ideia é que nós, seres humanos, somos motivados por instintos inconscientes e conflitos não resolvidos na infância. Só que tudo isso ia mudar a partir da disseminação do behaviorismo, onde o foco seria 100% no comportamento observado, e é aí que entra o estudo do Watson com o experimento do pequeno Albert. E a preposição teórica do experimento é a seguinte: se um estímulo que gera uma resposta emocional de medo foi apresentado justamente com um estímulo neutro, esse que não gera resposta emocional nenhuma, esse estímulo vai ficar associado com a resposta emocional anteriormente, que nesse caso é o medo. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, só que calma que eu vou te explicar. Vamos ao exemplo do experimento mesmo. Vamos supor que uma criança é apresentada a um rato, e essa criança nunca teve nenhuma experiência com o rato antes, é a primeira vez que ela está vendo um rato na vida dela. Logo, esse rato não desencadeia nenhuma resposta emocional na criança, portanto o rato vai ser um estímulo neutro. Só que vamos supor que toda vez, repetidamente, quando essa criança é apresentada ao rato, alguém pega um martelo e bate numa barra de metal atrás dessa criança, fazendo um som muito alto. Essa criança vai se assustar com o barulho, vai entrar em um sobressalto. Logo, essa criança vai ser condicionada a ter medo toda vez que avista o rato, justamente por ter condicionado o barulho alto com a presença do rato, e vai ficar com medo. O experimento foi basicamente isso. Albert foi recrutado quando ele tinha 9 meses para fazer esse experimento. E, para testar se ele já tinha medo de algumas coisas, foram apresentados alguns objetos para eles, com ou sem pelos, para testar a maior variedade possível. Foi apresentado coelhos, ratos de pelúcia, máscaras com pelos ou sem, e ver se ele tinha medo de alguma coisa já. Só que ele não tinha medo de nada, na verdade ele até demonstrava interesse em brincar com muitas dessas coisas. Na próxima etapa do experimento, eles queriam determinar se era possível produzir uma reação de medo no Albert. A gente tem que entender primeiro que o medo, ele é uma condição inata do ser humano. A gente não precisa aprender a ter medo. A gente nasce já podendo ter medo, inclusive a gente nasce com medo de algumas coisas. Então, quando o Albert estava brincando com blocos e coisas completamente normais, um experimentador pegou o martelo e bateu naquela barra de metal que ficava atrás do Albert. O barulho fez com que ele se assustasse e começasse a chorar. Depois disso, o experimento já estava pronto para ser iniciado. Então, toda vez que o Albert via aquele rato branco, que ele era apresentado aquele rato branco, o experimentador ia lá e batia naquela barra de metal, fazendo barulho alto e fazendo com que ele se assustasse. E uma semana depois, após eles repetirem esse processo várias e várias vezes, o rato foi apresentado sozinho para o Albert, sem barulho nenhum. E como vocês já imaginam, quando o rato foi apresentado para ele, ele já começou a chorar e ficou assustado. Desencadeou a resposta emocional de medo só de ver o rato. Então ele engateava para longe, rolava para o lado, tentava sair e só parava quando os experimentadores iam lá e acalmavam ele. Só que a maldade desse experimento não para por aí, porque depois disso Watson quis determinar se esse medo aprendido poderia ser transferido para outros objetos. Na psicologia a gente chama isso de generalização. Então foi apresentado para Albert objetos parecidos com aquele rato branco, como por exemplo um coelho branco ou uma máscara de Papai Noel. E o resultado, segundo os experimentadores desse teste, foi o seguinte: respostas negativas ocorreram imediatamente. Ele se afastou do animal ao máximo que pôde, choramingou e então caiu em lágrimas. Quando o coelho foi colocado em contato com ele, ele enterrou o rosto no chão, então se colocou de quatro e engatinhou para longe, chorando. Nesse mesmo dia também foi apresentado vários outros objetos parecidos com aquele coelho branco, e eles anotaram a resposta de todos, e eu vou estar deixando a tabela aqui para vocês darem uma olhada. Agora a gente vai conversar sobre a ética desse experimento que eu disse que a gente ia falar no final do vídeo. Obviamente, hoje em dia, esse experimento é considerado completamente antiético, de modo que não existe uma justificativa para expor um bebê de 9 meses a tais métodos como ocorreram nesse experimento. No texto tem um trecho bem parecido com o que eu falei aqui. Mas, por outro lado, é um fato dizer que os conhecimentos adquiridos por conta desse experimento são de uma relevância absurda para a psicologia até nos dias de hoje. Esse experimento foi uma base para a gente entender muitas coisas sobre medo, fobias, medo aprendido e até mesmo propaganda. Esse experimento é como se fosse um começo para que mais na frente a gente conseguisse desbravar essa área e entender melhor, a partir da neurociência, como funciona algumas coisas em relação a medo e medo aprendido. Então é inegável que esse experimento produz, sim,
produziu sim resultados extremamente importantes até hoje para a psicologia. E a minha opinião sobre esse experimento é o seguinte: obviamente é algo completamente antiético, não existe qualquer discussão acerca disso, é antiético e pronto. E é importante que experimentos como esse não possam ser mais realizados como foi realizado naquela época. Tanto que hoje existe o Conselho de Ética das universidades que iriam barrar, obviamente, em qualquer lugar do mundo, um experimento como esse. Só que, por outro lado, eu acho que é importante a gente olhar os resultados que esse experimento produziu. Explicou muita coisa pra gente, é a base pra gente de muitas coisas hoje em dia. E apesar dos meios com que esses dados foram obtidos, que com certeza não foi o melhor meio possível, é inegável que é um experimento completamente produtivo em relação a resultados. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Então quero que você comente o que você acha desse experimento, se valeu a pena ou não valeu a pena esse experimento, e o que você acha disso no geral. Lembrando que é o primeiro vídeo desse quadro e eu vou fazer mais e mais experimentos. Se você sabe algum e quer que eu explique, comenta aqui que eu vou atrás e trago esse vídeo para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e se você curte vídeos como esse de psicologia e ciência, é só me seguir que vai ter muitos mais. É isso.